Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma revisão aqui, tá? Essa página, né? Revisão de duas páginas, né? Só que riquíssimas em informação. Então, aqui, né, a minha ideia é trazer aqui uma reflexão, né? Aqui junto com vocês, apresentar, né, algumas páginas do livro do Brooks, né? Para quem não conhece e que possa se interessar, seria bem interessante, né? A compra, porque é um material, né, que você vai utilizar diariamente, tá? Então, é um material riquíssimo em detalhes. Não conheço ninguém que tenha trabalhado tanto a movimentação do preço quanto o Brooks, tá? E para quem nunca teve contato com o livro, né, aqui segue duas páginas, né, de revisão. Essas páginas, né, foram né, compartilhadas ali com os assinantes, né, durante a semana, quando a gente vê algum tipo de movimentação. Como falei, né, nos últimos vídeos, como percebi que a galera tem gostado de ler e tem tido, né, boa resposta, ou seja, passou a estudar um pouco, e mesmo para quem não tem o livro, né, acaba recebendo ali algum tipo de informação no grupo, tá? Então, é, a ideia aqui, né, é apresentar duas páginas do livro, né, e a gente trabalhar ali algumas informações que a gente pode, né, retirar e, claro, aplicar, né, dentro do nosso dia a dia, tá? Então, vamos a isso, tá? Então, mas hoje é uma aula diferente. A gente vai trabalhar aqui uma revisão do livro, certo? De duas páginas apenas, e vocês vão entender o quanto, né, que a gente consegue tirar de riqueza, de detalhes da movimentação do preço disso daqui. Pós isso, né, anotem, né, peguem papel e caneta, anotem os pontos traçados aqui e utilizem, né, no dia de vocês, depois de anotar, revisar, depois fazer backtest, né, você volta para o gráfico e vê se isso funciona, tá bom? Então, são duas páginas, né, de muita informação e aí a gente está começo aqui no nosso trabalho aqui de agora, tá bom? Então, a minha ideia, né, era trabalhar aqui, ó, topos e fundos em V, tá? São raros. O Brooks ele fala, né, que eu já trabalhei isso com vocês em outros momentos, mas eu trouxe aqui que é importante você diferenciar o cenário, né, de como que de como que está o mercado, tá? É sempre interessante que você consiga diferenciar o tipo de cenário, tá? Então, um cenário, né, é composto por lateralidade. Em lateralidade, você vê aquela ideia de barra sobreposta. Entendo que quando eu faço isso daqui, né, quando eu faço, por exemplo, essa movimentação, e aí eu volto, aqui, né, poderia ter ficado uma região de gap, né? Imaginem, né, como se fosse o desenho das barras, aqui é bem mais rápido. E aí eu volto a subir. E claro, ficaria um gap aqui embaixo, né? E aí o mercado ele volta para fechar esse gap. E ficaria um gap aqui em cima. E às vezes ele desce um pouco mais, depois ele volta para fechar esse gap aqui. E nisso ele acaba falhando uma nova máxima, volta para fechar o gap que porventura possa ter ficado aqui embaixo, e aí nisso ele falha em nova mínima e volta para fechar o gap, né, que estava aqui em cima. Isso daqui é característica de lateralidade, tá? Isso não é característica de tendência. E aqui, né, a gente está falando sobre que topos e fundos em V são raros. É que são características de movimentações distintas, tá? Quando você tem essa volta em V, você não tem esse tipo de movimentação. Você não tem essa movimentação, por exemplo, restrita dentro de um range específico, tá? Normalmente, quando nós temos, né, essa ideia de que topos e fundos em V são raros, é porque você tem uma movimentação que acaba sendo uma movimentação, muitas vezes climática, tá? Ou seja, ela chega em uma região de nível de suporte ou resistência, né, com aquela ideia de vácuo, e aí o mercado, né, chega com uma barra muito ampla, às vezes vindo de um movimento prolongado, às vezes vindo de um movimento já climático, né, que é um movimento que a gente lê como sendo um movimento que já está, né, esticado, principalmente chegando, por exemplo, em uma estrutura, né, majoritária, né, de suporte. Isso é bem interessante e é bem relevante, tá? E aí a gente vê o mercado tentar, né, fazer esse tipo de movimentação aqui, ó. É o mercado tentar, por exemplo, uma volta, né? Uma volta em V. Deixa eu deixar mais uma barrinha aqui, ó. E aí eu já leio algumas coisas com vocês.
Aqui é leitura barra barra, né, pessoal? Aqui a gente está tentando trabalhar um pouco de leitura barra barra. Eu trago, né, a leitura barra barra para vocês por já ter lido todos os livros, por já ter feito curso grande, por já ter relido os livros, né? Então, já é um material que eu tenho uma boa familiaridade, né? E tenho muito respeito e muito apreço por ele. Então, a todo mundo que conversa comigo sabe que eu indico a compra do livro. Ah, o livro é caro, vale cada centavo. Não estou podendo comprar agora, procure em sebo, né? Vale cada centavo, tá? É, o que que essa barra, né, aqui diz para vocês, né? O que que essa barra consegue te dizer? O que que essa barra traduz, né, para você? Você está vindo, por exemplo, de um movimento climático. A gente está falando que a gente está vindo de um movimento que que é difícil dele ter uma continuidade, por exemplo, imediata, tá? E aí o mercado chega numa região, né, de um movimento já, por exemplo, de uma tendência já cansada, né, de uma movimentação de tendência, né, que já vinha ali perdurando, né, por muitas barras, né, já tinha um longo tempo essa movimentação, bem mais de 20 barras ali, por exemplo, sem toque na 20 também. E aí a média móvel de 20 vem, né, passando aqui, né, dessa movimentação, e o preço vai ficando muito afastado dessa média também. É assim como das demais, né, que a gente usa um conjunto ali para ter um pouco mais de parâmetro, porque às vezes o mercado só volta na 9, né, e aí ele ainda gera boas oportunidades de venda. É, essa barra, né, ela indica, né, isso é aprendido, né, quando você estuda, né, os livros do Brooks, que ela é uma desaceleração. Então, essa barra aqui é uma grande aceleração, então ela chega na região, né, de suporte majoritário, por exemplo, né, às vezes é um topo duplo, um fundo duplo, de dias atrás, né, ou que já teve um, dois testes ali nessa mesma região, tá, de movimentos, às vezes até mesmo durante a semana, e aí o mercado encontra uma pausa nessa movimentação. E quando ele chega nessa movimentação, ele chega de um movimento muito climático, de uma barra climática. Quando ele chega nesse tipo de movimentação, a gente lê essa barra aqui como uma desaceleração dos vendidos. Ou seja, os vendidos perderam interesse. Enquanto os vendidos aqui estavam extremamente excitados e participando dessa movimentação de maneira, né, só vendidos participando, né, quando você observa que não tem pavio superior, né, claro que eu fiz em todas, mas quando você observa que não tem esse pavio superior, indica que os comprados não participaram nada dessa barra. Ou seja, os comprados estavam esperando o mercado atingir uma determinada localização do preço para eles poderem participar, tá? E aí você tem, né, às vezes, aquelas formações de barra careca desde o topo, né, a seu fechamento. Então, ela só tem participação de um dos lados, só vendidos. Comprados não estão participando ali, eles estão esperando o mercado chegar numa determinada localização de suporte. Isso aqui é lido como uma desaceleração dos vendidos. Opa, se eles estão desacelerando, né, as coisas podem começar a ficar um pouco mais interessantes, né? E aí, né, os comprados podem ver essa possibilidade, por exemplo, de barra como sendo uma barra de exaustão, tá? E aí, né, a partir daqui, iniciar uma reversão, uma volta em V. A questão, pessoal, é que aqui é um tipo de cenário, né? Não tem gap, né? É um mercado bilateral. Aqui é um mercado unilateral. Um dos lados está ganhando, tá? E aí a ideia, né, de impulso e volta em V, que o Brooks fala que é raro, é que esse movimento aqui ele tem que ser revertido. Por exemplo, isso daqui, ó, não é uma volta em V, né? Isso voltou até 50% do movimento. Isso não é volta em V. E aí ele traz que os topos e fundos em V são raros, né? Ele chama de volta em V ou volta em V invertida, né? Que seria ela de cima para baixo. Ele fala que são padrões raros, por quê? Porque normalmente, esse impulso aqui, tá? Normalmente esse impulso de alta, ele é visto ainda como uma boa possibilidade para os vendidos, porque que isso aqui é o que mais acontece, de um reteste da região da mínima, né? Do extremo de onde, né, se encerrou o clímax. Até porque, né, a ideia de clímax do Brooks é que ele vai gerar lateralidade. Então, uma das ideias, né, quando você estuda clímax isolado, né, quando ele vai falar sobre clímax, é que clímax vai gerar lateralidade. Outro ponto bem interessante de clímax é que ele costuma fechar esse gap que fica aberto aqui, ó. Né, se essa barra aqui é uma barra climática, às vezes você pega uma compra e essa compra ela vem exatamente fechar, né, esse gap que fica aberto, tá? Então é uma ideia também apresentada por Climax. E aí eu tenho um novo microcanal aqui. Só que esse microcanal, né, ele não chega a mudar uma estrutura macro e ele também não chega a reverter o movimento. Quando ele não consegue fazer isso daí, e aqui de repente a gente já tem uma boa barra de retorno, mesmo sendo, né, um microcanal,
o que que é mais provável de acontecer? E eu estou falando agora de probabilidades apresentadas. O mais provável é que ele volte para testar a região de fundo, tá? Se tiver ficado um gap aberto aqui, esse gap, né, passa a ser, né, a tua possibilidade, né, de alvo, né, para teste. Ele também pode retomar a tendência, tá? Por quê? Porque é menos comum, né, você ter a volta em V completa, que seria, né, você ter isso aqui. E aí a gente trabalha a volta em V completa em outro momento, tá? Por hoje é isso aqui, que senão me demoraria demais. É... Então, Brooks apresenta, né, que topos e fundos em V são raros, né? E aí aqui eu trouxe para vocês, né, uma imagem, a minha toda rabiscada, porque como a gente lê, relê, a gente vai trazendo mais informação. Tem algumas que são muito piores que essa aqui. Tá? Então, a gente vai acrescentando informações daquilo que o mercado, né, vai nos trazendo, a gente vai aprendendo. Então, eu trouxe aqui, né, a parte em texto também para partilhar aqui com vocês, né, para a gente ler juntos aqui, que são só 2 páginas, tá? Então, para não ficar algo muito cansativo. E assim, né, é uma forma também de você estudar. Para a galera nova, né, que compra o livro e me pergunta como que eu posso estudar isso daqui, eu falei, né, já para algumas pessoas que já me perguntaram isso, que o ideal é que você leia, né, por capítulo, né, você encerre um capítulo e você medite muito nesse capítulo, que você volte, revise esse capítulo. Não vai tentar terminar de ler o livro, não é um livro de literatura, tá? Não é um livro que você precisa só abstrair, né, uma informação, né, rasa dele. É um livro como um livro de medicina, né, que você vai ler e você precisa de todos os detalhes, né? Porque se você deixa algum detalhe passar, né, isso pode custar caro a alguém, tá? Então, é, aqui, né, é riqueza de detalhes. Então, você vai ter que ler, você vai ter que reler, você vai ter que meditar. É, quando eu releio, né, eu aprendo um pouco mais, às vezes eu trago, acabo, né, tendo mais informação, né, daquilo que já tinha, né? Coisas que você não tinha notado. E aí por aí vai. Então, vamos aqui à leitura, né? Ele traz aqui que na figura 4.6, topos e fundos em V são raros. Uma barra de tendência em uma direção, seguida por outra na direção oposta, os fundos em Vs, né, ou topos em Vs invertidos que revertem o mercado sem primeiro sofrer uma correção significativa são raros. Aqui está a chave desse estudo. Ele fala que eles são raros sem primeiro, né, sofrer uma correção. Como assim, Luciano? Ele está falando que essa volta em V que você está vendo aqui, ó, essa tentativa de volta em V, tá? Porque aqui eu tenho, né, um microcanal, ó, tem até marcado aqui, ó, microcanal, que migrou para um canal estreito, tá? Tight channel. E aí ele pega e continua sua movimentação. E aí aqui, né, ele traz, aqui são duas bandeiras, né? Duas bandeiras de baixo, tá? Canal de alta, bandeira de baixa, né? Vocês já me viram repetir muito isso. O Brooks repete muito isso, então eu acabo repetindo. Aqui eu tinha um ponto de inflexão, né? Uma wedge, né? Tem uma, tem duas, tem três puxadas, tá? Então se eu tenho perna 1, né? Tem sentido para ter uma perna 2 ainda dessa movimentação. Só que ele traz aqui, ó, que os topos e fundos em V ou V invertidos, né? Que revertem o mercado sem primeiro sofrer uma correção significativa são raros. O que é raro é ele reverter direto, né? Tá? Então, normalmente o que mais acontece é que ele tenta reverter, ou seja, formou um ciclo forte aqui, que virou um microcanal, teve a primeira correção, virou um canal estreito, né? Dentro daquela lógica de ciclos que a gente já trabalhou em outros vídeos, né? E trabalha também quase que diariamente ali com os assinantes, né? E aí o mercado faz um novo teste, né, dessa extremidade, tá? Que é o que ele vai falar aqui agora. Então, a maioria dos impulsos falha em reverter imediatamente o mercado, ou seja, eu tenho um impulso, tá? Um impulso mais forte aqui, né? Até que se a gente colocar um tempo maior, toda essa movimentação aqui, né, seria facilmente vista, né, como isso daqui, ó, né, como uma grande barra, tá? E aí, né, essa outra movimentação, como ela é partilhada em dois, aqui seria um doji, né, num tempo maior. Então, aqui, né, esse forte impulso, né, que tenta reverter imediatamente o mercado, em vez disso, o extremo do impulso geralmente é testado. Então, isso aqui é uma informação válida de você anotar. O extremo do impulso, então aqui eu tenho um impulso, né, dividido em três pernas, ele é testado. Então, o extremo do impulso está aqui, né, e ele veio ser testado. Ele, claro, ele pode fazer um teste mais baixo, ele pode fazer esse teste até um pouco mais alto, mas o extremo do impulso, né, veio ser testado. Aqui, né, ainda voltando, né, e acrescentando informações, aqui havia ficado um gap aberto, tá?
e esse gap aberto, né, ele acabou sendo fechado, tá? Não foi flipado, não foi violado, mas ele foi fechado, tá? Beleza? E aí, né, como falei, essa informação é válida vocês anotarem. Na figura 4.6, o fundo em forma de cunha, né, na barra 3, levou um rali até a média móvel. Fundo em forma de cunha, né, eu tenho aqui as minhas 3 puxadas, ó, tenho uma, tenho duas, tenho 3 puxadas. Fundo em forma de cunha, que é uma wedge, tá? Para a galera que não está habituada, quando ele fala cunha, é uma wedge. Levou uma correção até a média móvel. Então tá aqui a nossa média móvel de 20, o mercado voltou para corrigir até a média móvel, tá? E ele chega num ciclo forte, né, que é um microcanal, as barras estão rompendo ali. É, é, Aqui o fundo levou até a média móvel. Este era um potencial fundo em V, né? Potencial fundo em V, já teve um impulso forte de alta. Mas a queda até a última alta, na barra 5, testou o fundo do impulso, né? A maioria das reversões que são chamadas de topo em V ou em V invertido ou fundos em V são, na verdade, algum outro tipo de fundo, né? Como uma reversão de bandeira final ou um micro topo duplo, né? Ou um micro fundo duplo. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né, pessoal? Ele está falando que este era um potencial fundo em V, né? Era um potencial fundo em V, ou seja, ele poderia ter regressado até o topo, né, aqui do canal estreito, e aí ter revertido essa movimentação. E aí seria uma reversão em V direta, tá? Mas ela falha antes. Então, ele fala que ele é um potencial, tá? Mas a queda até a última, até a mínima mais alta na barra 5, então a gente vem aqui, ó, a queda até a mínima mais alta na barra 5, ou seja, o mercado voltou até aqui e fez uma mínima mais alta, né, que ela é mais alta do que a mínima anterior. Tem muita informação, você precisa ligar essas informações, né, claro, da mínima, máxima, você tem que se habituar a isso para poder fazer sentido. Até a mínima mais alta da barra 5, testou o fundo do impulso. Fundo do impulso, né, que a gente já falou, que é o fundo aqui onde está o número 3. Testou o fundo do impulso. A maioria das reversões que são chamadas de topo em V invertido, né, são, na verdade, algum outro tipo de fundo. Então, a maioria das reversões, que são essas voltas em V, no geral, né, é algum tipo de fundo duplo, algum tipo de bandeira, né, bandeira final, né, algum tipo de micro fundo duplo, micro topo duplo, né. Microfundo, né, geralmente quando está um pouco mais próximo ali, que ele chama de microfundo duplo, ou micro topo duplo, tá? Então, bandeira, né, o microfundo duplo. Por exemplo, a reversão de alta a partir da barra 3 foi um fundo em forma de cunha e uma reversão de bandeira final, tá? Com base na bandeira de baixa de duas barras e se seguiu, né, a barra 2. Então, a bandeira de baixa que ele está se referindo é essa aqui, ó, tá? Que se seguiu a partir da barra 2. Então, eu tenho uma perna, tenho uma segunda perna, tenho uma terceira perna. Ele está lendo, né, essas correções pós-microcanais como bandeiras de baixa, tá? Então, canais de alta, bandeiras de baixa. Canais de alta por quê? Porque se você coloca no 1 minuto, essa pequena movimentação aqui, se você amplia ela, ela fica mais ou menos assim, ó, tá? E aí, né, no geral, canais de alta são, né, boas bandeiras de baixa, tá? Então, vocês estão vendo que ele chama já aqui de bandeira de baixa nessa movimentação. Tá? Então, com base na bandeira de baixa de duas barras, né, que se seguiu a barra 2, né? Então, a barra 2 aqui que ele está se referindo é a barra de baixa, então a bandeira de alta, né, as duas barras de alta que se seguiu a barra 2. O fundo que ocorreu na barra 19 foi um microfundo duplo. E aí a gente tem aqui um fundo que ocorreu na barra 19. Aqui ele já pulou para cá. Foi um microfundo duplo, porque a barra antes da barra 19 negociou abaixo da mínima e depois para cima de seu fechamento. Aqui também ele fala bastante, né, sobre movimentações que você vai observar no M1. Ele está falando que a mínima, né, a barra 19, ela é anterior a um microfundo duplo. Microfundo duplo por quê? Porque a mínima dessa barra aqui, ó, ela volta a subir, certo? Então, se você olhasse essa movimentação no minuto, ele chega nessa região e lá no minuto ele volta a subir e depois ele volta a descer para essa região aqui de fundo duplo. No caso, ele fez um pouco levemente mais baixo, né? E aí a barra seguinte, tá? A barra 19, ela volta a subir. Tá? Então, em termos de desenho, né? Se você fosse olhar, ficaria como isso daqui. Então, aqui eu tenho um micro fundo duplo, tá? Então, eu já considero isso daqui. Assim como ele considera isso daqui, ó, microfundo duplo, tá?
beleza? Então, é a visualização, né, de estruturas micro dentro do movimento comum, né, dos 5 minutos, tá? O fundo duplo pode ser facilmente visto no gráfico de 1 minuto, não mostrado, e é facilmente inferido, né, com base neste gráfico de 5 minutos. A barra 20 foi o topo de um rally prolongado, a partir do impulso de baixa, que foi até a barra 19. Então ele está falando que a barra 20 foi o topo de um rally prolongado. Então, a gente volta aqui para visualizar, né, onde é que está a barra 20. Então aqui na barra 20, né, a gente tem o topo de um rally prolongado, certo? Aqui a gente teve uma outra wedge, né, ampliando um pouco a ideia de leitura. A gente teve um wedge, a gente teve rompimento. Aqui a gente teve alvo, né? E aí o mercado ainda, né, inicia uma movimentação de alta aqui, né, que para aqui na região de 50%, 61,8, tá? Aqui volta, né, mais conhecimentos que a gente pode adquirir, né, quando ele renova o ponto de inflexão, né, a gente pode pensar de novo naquela ideia de perna 1, né, que é a perna que gera o impulso, e que o mercado vai fazer pelo menos mais uma perna, né, e que muitas vezes ele vai testar essa mínima aqui, ou seja, ele vai renovar essa mínima, tá? Então aí é mais um aprendizado, né, que você pode trazer para cá. É... Deixa eu ver aqui, só não pulei nada, pessoal, tá? Então ele fala aqui que a barra 20, né, foi um rally prolongado, tá, de alta, a partir de um impulso de baixa que foi até a barra 19. O impulso de baixa ele fala que ele veio até a barra 19, né, onde a gente teve aquele microfundo duplo, e uma tentativa de fundo em V, né? Mais uma vez, né, ele fala que a gente tem uma tentativa, né, de fundo em V. Então ele cita aqui, ó, nessa movimentação que a gente teve uma tentativa de fundo em V, né, que acabou não dando certo e que ele voltou para testar o extremo, tá, do fundo anterior. E aí eu tenho de novo aqui, ó, um novo microcanal, certo? Consigo observar aqui que eu tenho um novo microcanal. E aí eu tenho uma tentativa de volta em V, né, que tenta reverter esse microcanal. Ele não chega a ser revertido, né, como vocês podem ver, ele está marcado aqui bem no começo, né, de onde começa, né, o modo rompimento. E aí ele tenta voltar, tenta fazer o retorno, né, dessa movimentação inteira, mas ele falha e volta para testar novamente, né, o que? O extremo, né, desse microcanal, tá? Então, são pontos, né, que em um mesmo gráfico, né, você consegue observar essa falha e essa volta, tá? Então aqui, né, falta em ver, mas a barra 19 foi testada, né, no final do dia. Então a barra 19, né, ela foi testada aqui, ó, no final do dia, região da barra 19 aqui pela região da barra 24, tá? Aqui só tem mais uma página, tá, pessoal? O movimento de alta, eu sei que é um pouco chato, eu acho, talvez seja um pouco chato para vocês, né? Não sei se é válido para vocês esse tipo de estudo, né? É a primeira vez que eu estou fazendo. Aí vocês, se vocês acharem, né, que é válido, respondam aí, né, que aí a gente pode tentar voltar mais vezes, né, com algumas partes ali do livro, né? Uma, duas páginas ali para a gente fazer uma meditação em si, tá? Então, o movimento de alta até a barra 4 foi uma forte quebra acima da linha de tendência de baixa. O movimento de alta tem que ser pausado mesmo, viu, pessoal? O movimento de alta até a barra 4 foi uma forte quebra acima da linha de tendência de baixa. E isso fez os compradores procurarem comprar um teste com mínima mais baixa ou mais alta da mínima da tendência de baixa da barra 3. Os compradores queriam ver uma forte quebra acima da linha de tendência e não apenas um movimento lateral que quebrasse acima daquela linha de tendência. E aí a gente vai ter que voltar. O movimento de alta até a barra 4 foi uma forte quebra da linha de tendência. Então a gente tem aqui o movimento de alta, né, que foi uma forte quebra, né, acima da linha de tendência. Opa, ele nem desenhou a linha de tendência aqui, Luciano. Mas algumas coisas ele deixa para você fazer, tá? Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um topo, eu tenho aqui o começo do canal, né, e eu tenho uma movimentação. Opa, você ainda poderia fazer assim. Se aqui é o começo, né, do canal estreito, e aqui foi a primeira pausa, né, o outro pullback, né, outra região de pullback, isso daqui, né, poderia ser sua linha de tendência, tá? Isso aqui formaria, né, uma wedge bem afunilada, né, a wedge groups, uma das que ele fala, né, que tem melhor potencial, né, para ter, inclusive, uma correção. Então, quando você vem para cá, né, e vê um forte impulso, eles realmente conseguiram quebrar bem acima da linha de tendência de baixa.
como assim, né? E aí ele fala que ele não gostaria de ver uma movimentação, né? Que os compradores não gostariam de ver uma movimentação fraca. O que seria uma movimentação fraca? Seria uma correção bem lateral, ou seja, cheia de barras sobrepostas, como se esse pavio, por exemplo, tivesse chegado aqui. Essas barras aqui seriam barras menores, né? Você teria uma movimentação bem distinta de um ciclo forte, tá? Então aqui eu tenho um microcanal de alta. Então, voltando aqui, né, ele fala que ó, o movimento de alta até a barra 4 foi uma forte quebra acima da linha de tendência de baixa, quebrou acima da linha de tendência de baixa que a gente observou ali. Isso fez os compradores procurarem comprar um teste com mínima mais baixa ou mais alta da mínima da tendência da barra de baixa da barra 3, né? Então, ele fala que esse movimento de impulso forte que quebrou a linha aqui, que faz a tentativa, né, da volta em V, levou compradores a ver que teve uma mudança no mercado, tá? Que mudança que é essa, Luciano? Opa, eu tinha um micro canal de baixa, eu tinha um canal estreito de baixa, até 3 barras de correção. Opa, eu volto para uma boa movimentação de queda. Tem uma pequena bandeira de alta aqui de novo, volto para uma movimentação de queda. De repente, você começa a ver uma, duas, três, quatro barras de alta, todas elas, né, rompendo máximas com seus fechamentos. Isso aqui é uma boa mudança, né? Isso aqui é uma boa mudança na característica daquilo que você vinha observando. Então, aqui dentro de Price Action, né, você aprende com as mudanças. Você aprende a criar novas ideias a partir de mudança. Mudança do quê? Do mercado. E aí ele fala que isso levaria os compradores a pensar, claro, na quebra da linha, né, de tendência, no geral, né, quebra de estrutura, né, de movimentação. A gente já trabalhou isso também em outros vídeos, né, que quebra, tá, de uma LTA normalmente nos leva aqui à lateralidade. Então isso poderia te fazer, né, pensar em vender aqui, né, em vender alto, tá? Dessa vez. Por quê? Porque agora, né, quebrou a estrutura. Então pode migrar para um mercado lateral. E é a mesma ideia aqui na venda. Né, levaria, ele cita que a partir, né, desse forte microcanal, né, ele levaria, né, compradores queriam ver, né, uma forte quebra acima da linha de tendência e não apenas um movimento lateral que quebrasse acima daquela linha de tendência. Então, teve forte movimento, teve o microcanal, né? Microcanal de alça, mudança para tight channel, né? Ou para canal que muda, né? Para lateralidade, né? Trading range. Aqui são algumas siglas aqui que a gente vai colocando, né? Para auxiliar ali no estudo. Os traders esperavam que os três movimentos climáticos de venda consecutivos até a barra 3 fossem seguidos por uma grande correção, né? É, os três, os traders esperavam que os três movimentos climáticos de venda, né, ou seja, aquela wedge, até a barra 3 fossem seguidos por uma grande correção, com pelo menos é, duas pernas de laterais a ascendentes e durando pelo menos 10 barras. Aqui é a ideia da correção TBTL, né? Isso aqui a gente já trabalhou também em outros vídeos, é que o Eds, né, quando o mercado chega nessas regiões de Eds, ele fala que muitas vezes ele espera algum tipo de correção lateral, de correção ascendente a lateral, né, que seria a ideia de TBTL, 10 barras, duas pernas, né? Tá, então, quando o mercado atinge regiões de wedge que tem algum tipo de possibilidade, né, de correção, né, essa correção ela pode ser só lateral a ascendente, né, já que é uma correção, a gente chama de pullback, durando pelo menos 10 barras, né? E aí 10 barras, duas pernas, né, fica aquela ideia ali de TBTL. O clímax final geralmente tem a maior barra da tendência de baixa de todo o movimento, como aconteceu aqui duas barras antes da barra 3, né? Duas barras antes da barra 3, está falando de um clímax final. E aqui também entra um ponto interessante. Ele está falando que clímax, né, normalmente é a maior barra, já, né, vindo de um movimento prolongado, então está aqui. E nem sempre essa barra de clímax, né, ela já vai ser a última, tá? Ela pode ainda, né, ter mais algumas barras após ela, e ainda assim só se lida como clímax, tá? E aqui foi exatamente a situação. Ele está falando que duas barras antes da barra 3, né, essa barra grande aqui, né, ela é a maior, né, de toda essa movimentação aqui, ó, mesmo do começo aqui do microcanal, ela ainda acaba sendo mais ampla, tá? Ela acaba, né, sendo a ideia de que o mercado chegou, né, em um fechamento climático, né, de uma wedge. E aí, às vezes, essa wedge é parabólica, né? Às vezes ela é bem maior do que isso daqui. E aí você também tem um movimento mais insustentável, né? Porque fica muito afastado das médias. E aí, junto com três puxadas, às vezes um suporte majoritário acaba fazendo bastante sentido a ideia de reversão. Né? De que o mercado pode fazer uma correção, ou mesmo uma volta em V, ou uma reversão. Tá? E aí ela veio antes, né, da mínima, né? Que ficou, né, como uma mínima majoritária. Tá? Então, só para ressaltar esse ponto aqui, porque é um ponto que é relevante, tá? Então, o clímax final geralmente tem a maior barra de tendência de baixa
de todo o movimento, como aconteceu aqui 2 barras antes da barra 3. Os vendedores fortes procurariam vender apenas após uma correção significativa, ou seja, né, chegou numa região climática, chegou em barras climáticas, chegou em movimentações parabólicas, né, em wedges parabólicas, né, ao passo que os compradores fortes comprariam agressivamente, teriam comprado mais se o mercado fosse mais abaixo. Então, compradores, né, depois de terem visto a quebra da linha de tendência, depois de terem visto, né, um microcanal de alta, né, que foi um ciclo forte, né, então ele cita aqui que os compradores, né, depois de ver isso, entendendo que depois que o mercado sai, por exemplo, de um canal estreito e ele sai, né, desse canal, ou seja, tem a quebra da linha de tendência, os compradores podem ver isso como uma lateralidade, e isso leva eles a pensar, né, dentro dessa ideia de que teriam comprado, né, se o mercado fosse mais baixo, tá? Por quê? Porque mudou uma característica. Se não tivesse aquela subida forte, não existiria venda, tá? Então, não havia nenhum grupo de traders fortes disposto a vender na mínima da barra 3. Por quê? Porque era uma terceira perna de uma reversão climática, de um clímax de venda, tá? Após o terceiro clímax de venda, dentro do canal estreito que vinha desde a máxima do dia. Isso aqui é interessante também, né? Porque é um movimento prolongado. Chegou numa movimentação climática, né, pessoal, que veio, né, decorrente desde a máxima do dia. Então a gente tem a máxima do dia aqui, né, apresentada aqui, certo? E aí eu tenho um ciclo forte, tenho a continuidade, né, ainda de um ciclo forte, e aí eu tenho as 3 puxadas, né, aqui, né, já bem afastado, né, da movimentação do dia, bem afastado, por exemplo, da média móvel de 20, né, que eu tinha marcado aqui uma inflexão também, e aí o mercado poderia, né, trazer uma correção. E aí, né, um ponto, né, que a gente trabalhou com os assinantes, né, lá na parte da manhã, né, que é interessante a gente trazer aqui, é que o wedges, né, pessoal, movimentos de wedge, tá? Movimentações de wedge. É como essa aqui, ó. Você tem uma forte puxada, e aí você tem uma pequena correção, e você tem uma forte puxada, e aí você tem uma pequena correção, e aí você tem uma forte puxada. Opa, Luciano, beleza, eu tenho uma wedge aqui. Às vezes eu tenho uma wedge parabólica, né, que é quando ela passa muito disso daqui, logo em seguida volta. E aí a gente estava conversando e um dos amigos fez uma pergunta bem inteligente, né? A gente até partilhou. Geralmente aquilo que o pessoal me pergunta, né? Eu partilho no grupo, né? Ali depois. É, e movimentos clássicos de wedge, pessoal, eles tentam voltar, né? Voltar para o topo, tá? Do canal. Movimentos clássicos de wedge buscam essa movimentação. Só que, para que essa movimentação seja, né, a premissa dessa possibilidade real, a wedge, né, ela precisa gerar uma correção pelo menos até um dos pontos de inflexão. Para ela ganhar essa possibilidade, para ela ganhar aquele potencial de perna 2 e voltar para o centro, né, que é do seu ideal, né, que seria retornar para o topo do canal, né, onde teve aqui a nossa, por exemplo, aqui no caso foi a nossa H1, né, e aqui virou um canal estreito. Então, a premissa dessa wedge que renova essa inflexão é voltar para o topo do canal. Essa é a premissa dela. A partir daqui, a gente tem que ver se o mercado realmente vai ganhar força e vai reverter, ou se ele vai só fazer um topo duplo, né, e tombar de novo. Mas a premissa central de realização dela é essa daqui, tá? E aí fica bem interessante na hora que você junta tudo, né? Quando você junta o edge, você junta a inflexão, junta o microcanal, junta a ideia de lateralidade, tá? Então você faz um mix de coisas ali, fica mais interessante. Então, só para retomar essa ideia da wedge, o wedges buscam, né, voltar para o topo de seus canais. O wedges, né, aqui, ó, movimentos de 3 puxadas. Aqui eu tenho a inflexão, certo? Deixei marcado. Aqui eu tenho, né, o fundo, né, de onde começou esse movimento. Então, a ideia dessa falha, né, dessa movimentação aqui em romper para cima, né, ele falhou em romper. Quando ele faz a movimentação de wedge, ele renova a inflexão. A premissa é voltar aqui para o começo, tá? De onde teve a correção, então, onde teve o começo do canal, beleza? Aqui, né, também foi a mesma localização, beleza? Então, só acrescentando essa informação que a gente já tinha conversado lá em imagem, né, com o grupo, fica mais interessante, eu acredito que explicando em vídeo aqui facilita um pouco mais para vocês. Eu só ver onde eu parei aqui. Os vendedores fortes procurariam vender apenas após uma correção significativa, né, já que teve um ciclo forte, né, teve uma quebra da linha. Ao passo, né, que os compradores comprariam agressivamente e teriam comprado mais, né? Essa parte aqui a gente já foi. Os vendedores fortes estavam
comprando de volta as suas vendas, né? Isso aqui é aquela ideia que a gente fala, né? Sempre que você está vendido, como o mercado ele é soma zero, né, pessoal? O mercado é soma zero. Então, se você está vendido, né, se você está vendido, a sua saída da sua venda é uma compra. Se você está comprado, a saída da sua compra é uma venda, tá? Então, como o mercado é soma zero, né, sempre que você sai da sua posição, você precisa recomprar, né, aquela posição. Você precisa voltar para a soma zero. Então, os vendedores fortes estavam comprando de volta as suas vendas, tá? Então, eles estavam vendidos, então comprando de volta seria ele sair da sua posição. E os compradores fortes, né, estavam entrando agressivamente e com novas posições. O rally em duas pernas até a barra 6 quebrou bem acima da linha de tendência de baixa, alertando os traders que a próxima perna para baixo poderia testar a mínima da tendência de baixa da barra 3. Aqui entra, né, aquilo que ele veio falando desde o começo. Ele cita que volta em V é um padrão raro, né, e que por mais que ele tenha conseguido quebrar a linha, né, dessa movimentação, o mais comum, né, seria que ele viesse testar a mínima da tendência de baixa da barra 3 e depois reverter para cima. Então, ele poderia testar a mínima da barra de baixo da barra 3 para depois, né, cumprir aquela premissa de voltar para o topo do canal. Tá? Testar a mínima da tendência da barra 3 e depois reverter para cima. Então, só voltando aqui no gráfico. Eu sei que fica um pouco chato, né, mas então ele cita, né, que depois, né, desse rally, ele cita que a ideia, né, que como ele está falando que topos e fundos em V são raros e ele não conseguiu revertê-lo de uma vez, a ideia é que ele volte para testar a mínima do extremo, tá? Para depois, né, vir para mais uma perna de alta, tá? Beleza? Isso quando você tem uma movimentação climática, você tem essa premissa, você tem a inflexão, tá? Não é a mesma coisa do que teve na sexta, né, com pegou. Né? Ele só desce, não tem o edge, não tem nada ali, tá? Só retomando um ponto que o amigo perguntou lá. Tá, então os vendedores fortes estavam comprando. A barra 7 foi uma reversão majoritária de tendência com fundo duplo. Alguns traders viram o primeiro fundo sendo a mínima da barra 3, ou enquanto outros viram o padrão como uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, com a mínima da barra 5. Tá? Então a barra 7 foi uma reversão majoritária de tendência. O que é necessário, né, pessoal, para ter uma reversão majoritária de tendência? A gente já conversou em vários outros vídeos, né? Algumas coisas a gente repete, eu acredito que vai entrando na cabeça de vocês por repetição. Normalmente, quando a gente tem um gap de média, né, o gap de média ele precede a possibilidade da MTR. Tá? O gap de média, ele acaba, né? Se eu vim aqui, ó, numa tendência de baixa, eu tenho bastantes barras aqui abaixo da média móvel de 20. E aí eu tento romper aqui acima da média móvel de 20, eu não consigo, o mercado volta, deixa um fundo mais alto. Aí ele volta a subir e aqui ele consegue um gap de média. Gap de média em si seria um setup de venda, né? Para quê? Para reteste, por exemplo, de um fundo. A MTR ela tem suas variações, ela pode ter fundos mais baixos, né? Ou seja, ela pode ser uma MTR com fundo mais baixo, uma MTR com fundo idêntico, uma MTR com fundo mais alto. Tá? Quanto à mínima prévia da barra 3, aqui foi fundo mais alto. E aí ele cita, né, que aqui tem um gap de baixa, né? Mas esse gap de baixa, né, aqui já foi inferência minha, ele formou uma estrutura de alta desde a abertura. Então eu tenho a mínima, ele volta a subir, ele volta a descer, ele não faz um fundo mais baixo, ele volta a subir, volta a descer. O fundo ainda é mais baixo do que o fundo da 8 e os fundos ó, vão ficando cada vez mais altos, tá? Então isso daqui é a característica de que desde a abertura, né, essa estrutura central, né, da movimentação do preço foi uma estrutura de alta, tá? E aí ele cita, né, que isso daqui foi uma MTR, por quê? Porque ele reverte, né, toda essa movimentação aqui. Ele consegue reverter o canal, consegue reverter o topo anterior, né, ele só não reverte mesmo, né, a máxima de toda a queda, tá? Mas chegou muito próximo, ali onde ele encontrou outra wedge, tá? Então, são ali os pontos que a gente pode trazer, né? Então aqui ele cita, né, que a barra 7 foi uma reversão majoritária de tendência, né, com fundo duplo. E ele cita que alguns trades vão ver, né, com fundo duplo com a barra 3, né, que é aquela mínima mais baixa, e que outros trades, né, vão ver um fundo duplo com a barra 5. Uma vez que a maioria das tentativas de reversão falha, incluindo reversões climáticas, muitos traders apostam contra as reversões, tá? Esperando que a tendência seja retomada pelo menos o suficiente para uma operação. E às vezes, né, você entra ali, né, por exemplo, num retorno à média, esperando pelo menos mais uma oportunidade. Por exemplo,
Por mais forte que tenha sido o rally até a barra 4, muitos vendedores viram isso simplesmente como uma correção até a média móvel e um topo duplo com correção da barra 1. Tá? Aqui, ó. Ele cita que muitos vendedores vão ver essa subida forte como um simples retorno à média móvel, tá? E um topo duplo, né? Que com a correção da barra 1, tá? Então, a correção da barra 1, né, que ele citou, está aqui a correção, 3 barras, né? Seria essa região. Como eu já falei outras vezes para vocês, o Brooks vai chamar isso daqui facilmente de topo duplo, né? Um topo duplo mais baixo, e que ele chama isso daqui de um topo duplo mais baixo e também, né, de uma correção, né, até a média móvel. Claro que é um microcanal, uma correção que chega com um ciclo forte, né, mas ele fala que muitos vendedores verão isso aqui apenas, né, como uma correção à média móvel. Por quê? Porque vinha, né, de um ciclo extremo e, no geral, ele gera mais uma oportunidade de operação, pensando, né, de que a quebra também, né, da nossa linha de tendência, junto, né, com esse microcanal, junto com aquela situação que ele acabou de dizer aqui, ó, que topos e fundos em V são raros, ou seja, que ele não aconteceu. Por quê? Porque ele precisava ter mais uma barra para começar a reverter essa movimentação. E aí a gente ia trabalhar as movimentações só para esse lado. Mas como ele não reverte, ele cita que o que é mais comum é que ainda desse uma operação para os vendidos aqui, né, para eles pegarem pelo menos, né, um scalp aqui, pelo menos uma operação. Né? Então, é isso que ele está citando ali aqui ao final, né, desse pequeno parágrafo. Tá? Então, seja retomada pelo menos o suficiente para uma operação. Por exemplo, por mais forte que tenha sido o rally até a barra 4, foi um microcanal, muitos vendedores viram isso simplesmente como uma correção até a média móvel e um topo duplo com a correção da barra 1. Foi aquilo que a gente viu. Eles venderam o que viram ser uma grande oportunidade de entrar em um breve preço alto e obtiveram lucros na barra 5, como evidenciado pela sombra na parte inferior do pequeno corpo de alta. Tá? Aí ele cita, né, que era esperado que o mercado viesse pelo menos testar, né, o extremo, né, já que falha essa movimentação. Então, mesmo depois, né, se você não vende aqui, você ainda poderia buscar algum tipo de venda aqui para testar, né, essa região. Para nós, né, que a gente consegue somar um pouco mais de informação, tinha esse gap aqui para ser fechado, né? Seria uma possibilidade de alvo ali. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? A ideia era fazer um vídeo rápido, né, de 2 páginas, né? Acho que o vídeo já ficou bem longo. Nossa, agora que eu vi o horário aqui. Então era isso. Vejam se gostaram, né? Se isso consegue auxiliar vocês de alguma maneira. E quanto possível, né? A gente tenta gravar aí algum outro ponto aí de movimentação do preço, que é para se aprender, né? A ter um pouco mais de consciência quanto à movimentação do preço. E aí nisso a gente usa os gatilhos de maneira um pouco mais assertiva. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, um forte abraço aí para vocês e até mais.